Os microfones já está gravando. Perfeito. Estava vindo aqui, eu trabalho na região da Alphaville e tá tudo em obra aqui na região. Então, eu saí mais cedo de casa, mas ainda assim peguei bastante congestionamento para vir de São Paulo para cá. E eu separei uma mensagem que foi uma mensagem que me impactou nos últimos dias. Eu gostaria de compartilhá-la com vocês. Na igreja onde eu frequento, eu sou professor da classe jovem. E eu achei muito interessante o tema da lição jovem desse trimestre, porque vem resgatando as nossas origens como adventistas. E aí eu queria compartilhar um pouquinho do que eu aprendi nessa lição com vocês, porque era algo que eu me cobrava. Eu falava, poxa, faz tanto tempo que a gente não estuda sobre a origem da igreja, sobre como começou, sobre os pioneiros, sobre os desafios que eles enfrentaram. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi nessa lição. Vou fazer aqui um pupurri de dois sermões que eu montei. E eu vou tentar ser bem breve com vocês aqui para que a gente possa ter um dia abençoado e ter a mensagem gravada na nossa mente, no nosso coração, né? Mas antes de começar, de fato, o sermão, eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche os olhos mais uma vez. Maravilhoso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos conduzido com vida e saúde. Muito obrigado porque nós podemos sentir a sua mão nos amparando, Pai. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, às nossas mentes, nesse momento, que nós possamos ouvir a sua voz, que ela fique gravada dentro de nós, Pai. Pedimos a tua proteção para esse dia, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, o primeiro texto que eu iria ler com vocês, mas eu vou só fazer uma citação por conta do tempo, é um texto que está lá em Daniel, no capítulo 5. Em Daniel, no capítulo 5, nós temos ali o relato de quando o rei Belsazar estava dando um grande banquete para 1.000 dos seus homens, 1.000 dos principais do seu reino, e uma mão escreveu umas palavras que ele conhecia, mas ele não conseguia conectar uma palavra com a outra. Era mais ou menos como se tivesse escrito, trazendo aqui para um contexto nosso aqui, está escrito telhado, mesa, cortina. São palavras que ele conhece, ele sabia o significado de cada palavra, mas ele não conseguia conectar as três palavras. E ele chamou ali os seus sábios, as pessoas que poderiam dar alguma interpretação, e eles não conseguiram dar essa interpretação. E a mãe dele, a minha mãe chamou ele e falou, olha, meu filho, tem um sábio que na época do seu avô, rei Nabucodonosor, ele conseguia dar interpretações de situações difíceis. E aí ele chamou que introduzisse Daniel à presença dele. E quando Daniel chegou na presença do rei, o rei fez algumas promessas para Daniel. O rei prometeu que ia colocar uma, um colar de ouro no pescoço de Daniel. Prometeu que Daniel seria vestido de púrpura, de linho fino, a melhor roupa que tinha na Babilônia. E prometeu que Daniel seria o terceiro no reino da Babilônia. E aí eu me questionei muito sobre isso, porque eu parava para pensar e pensei, poxa, se fosse eu no lugar de Daniel, provavelmente eu teria aceito essas propostas. Porque quem não quer ser rico, bem vestido e ser uma pessoa influente? Todos nós queremos. Nós lutamos e corremos atrás dos nossos objetivos dia após dia. Mas sabe, queridos, Daniel era uma pessoa diferente de mim e de você. Daniel era uma pessoa antenada, muito mais antenada. Nós somos antenados no que acontece. Mas Daniel era muito além. E Daniel sabia que a Babilônia não duraria muito tempo. E Daniel, olhando toda aquela situação, aquele banquete, olhou que estavam usando ali os utensílios do templo de forma inadequada, olhou toda aquela situação, sabia do cerco que estava acontecendo contra a Babilônia, e ele se lembrou do sonho que ele interpretou do rei muito tempo antes, quando ele disse que o rei era a cabeça de ouro, mas após a cabeça de ouro viria um peito de prata, que eram os medos e os persas. E Daniel pensou, por que eu quero ser grande num mundo, num reino que está acabando? O que me adianta? De que vale eu ser uma pessoa grande, influente, rica e bem
muitas vezes a gente deixa as coisas de Deus de lado e a gente foca nesse mundo, em coisas tão passageiras, em coisas que vão ficar para trás, em coisas que muito em breve a gente tem visto os sinais, as coisas acontecendo, de que Jesus está muito perto de voltar. E nós olhamos aí para os acontecimentos do último mês. Há um mês e um dia atrás, começou-se uma nova guerra. Uma guerra entre o Hamas e Israel, onde o povo de Israel sofre, o povo da Palestina sofre, e a gente vê pessoas defendendo o lado de Israel, vê pessoas defendendo o lado da Palestina, mas tudo isso é sinais de que Jesus está voltando. Nós vemos lá em Mateus 24, onde Jesus diz que haverão guerras e rumores de guerra. Mas tudo isso é só o princípio das dores, isso é só o comecinho. Quando Jesus relata que é o princípio das dores, ele diz que são similares às dores de parto. E aí eu questionei minha esposa que trabalha na área da saúde, quanto tempo pode durar um parto? Ela falou, olha, pode ser, o trabalho de parto pode ser muito rápido ou pode demorar até 36 horas. Já presenciei trabalho de parto que durou 36 horas. É um período que pode ser muito curto ou muito longo, para quem está sofrendo, né? E para nós, cada dia aqui nessa terra é muito longo, é muita demora para Jesus voltar. A gente interpreta dessa forma porque a gente vive num mundo de dores. A gente tem sofrido. A gente tem passado por situações difíceis. E nós vemos sinais de que o mundo está acabando. E não só nós, adventistas do sétimo dia, nós do mundo cristão vemos sinais de que o mundo está acabando. Eu gostaria de relatar para vocês algo que aconteceu em fevereiro de 2021, uma situação que a ciência festejou muito, uma situação que foi noticiada no mundo todo. Porque a NASA, em julho de 2020, lançou uma sonda para que ela chegasse até Marte. E essa sonda, chamada sonda Perseverance, ela foi lançada rumo a Marte. E ela fez uma viagem de mais de 6 meses para chegar até o planeta vermelho. E essa sonda foi muito festejada, ela não foi a primeira a ser lançada em direção a Marte, mas ela foi a primeira a tocar o solo de Marte. E por isso, quando ela tocou o solo de Marte no dia 18 de fevereiro do ano de 2021, quando até então o assunto era o Covid, todo mundo só falava em Covid, naquele dia deu uma pausa do Covid e o assunto da ciência foi a sonda Perseverance que pousou no solo de Marte, a primeira sonda lançada do planeta Terra até Marte e entrar na órbita e pousar no solo marciano. E foi uma viagem muito longa, 6 meses de viagem. Foi uma viagem muito cara, custou aproximadamente 3 bilhões de dólares. E por que a NASA faria isso? Por que a NASA mandaria uma sonda para um planeta tão distante, uma viagem tão longa, investiria tanto dinheiro nisso? Se tem tanta gente na Terra, aqui no nosso planeta, passando fome, tem tanta gente aqui sofrendo, eu acredito que com 3 bilhões de dólares seria possível acabar com a fome na Terra. Mas por que a NASA não investiu esse dinheiro em acabar com a fome na Terra, se existia essa possibilidade? E eu cheguei a uma resposta. A NASA, que não é uma instituição cristã, não espera que Jesus venha. Ela chegou à conclusão de que esse planeta não vai longe. Essa Terra que nós vivemos não vai durar muito tempo. Por isso a NASA, assim como Elon Musk, que é uma das pessoas mais ricas do mundo, também já se programa para montar um foguete. Eu vi outro dia uma reportagem dele falando que estava desenvolvendo um celular que funcionasse em Marte, porque ele queria ir para Marte e ter contato com a Terra. Então, pessoas ricas, influentes e inteligentes perceberam que essa Terra não vai mais muito longe. E aí eu te pergunto, por que nós estamos vivendo, buscando em primeiro lugar as coisas da Terra, que são coisas passageiras, se as coisas eternas, que devem ser as principais na nossa vida? Por que nós vivemos dessa forma? Nós vemos as nossas igrejas, eu não sei como está na América, mas aqui no Brasil parece que cada dia estão mais vazias. Parece que cada dia tem menos gente na igreja. E eu me lembro de quando eu me batizei, no ano de 1999.
Minha avó também se batizou nesse mesmo ano. E as igrejas estavam lotadas. Um homem fez uma previsão de que a Terra não passaria do ano 2000, e a Igreja Adventista, de forma sábia, não pregou isso, mas conseguiu se aproveitar dessa situação de curiosidade das pessoas e pregou que Jesus ia voltar. Pregou intensamente que Jesus ia voltar. E muitas pessoas creram. Eu lembro que quando minha avó se batizou no batismo da primavera, do ano de 99, o pastor batizou umas 40 pessoas. O pastor deve ter uma hernia de disco hoje, de tanto abaixar e levantar. E aí, quando eu me batizei no batismo do Natal, naquele mesmo ano, também umas quase 30 pessoas se batizaram. E o mesmo pastor. Então, foram, um período de 3 meses, 70 pessoas aproximadamente se batizando. Isso na igreja que a gente, no distrito que a gente estava. Imagina o Brasil afora, que tenha sido uma situação muito maior. Mas nós pregávamos que Jesus ia voltar. Hoje em dia a gente tem pregado pouco que Jesus vai voltar. A nossa origem, o nosso nome, Adventista do Sétimo Dia, eu achei muito interessante que quando eu estava estudando a lição, disse que a mensagem de que Jesus ia voltar converteu muitos corações, principalmente nos Estados Unidos, onde a mensagem foi pregada com mais intensidade ali pelos mileristas e pelos primeiros adventistas posteriormente. E ela foi pregada com muita intensidade e muitas pessoas creram. E hoje nós temos deixado essa mensagem um pouco de lado. Hoje nós temos deixado essa mensagem um pouco de lado. A gente tem pregado coisas que outras igrejas pregam, que Jesus é amor, que Jesus restaura a vida, restaura a família, restaura as finanças, que Jesus faz muitas coisas. E não é errado pregar tudo isso. Mas nós temos uma mensagem especial que é exclusiva, não? E quando nós pregamos as mesmas coisas que as outras igrejas pregam, e nós temos algumas restrições, faz com que as nossas igrejas fiquem mais vazias e outras igrejas fiquem mais cheias. Por exemplo, tem uma igreja que prega que Jesus é amor, que Jesus restaura, que Jesus cura, e nós também pregamos tudo isso. Só que nessa igreja, a pessoa pode, se ela quiser, ela pode beber, ela pode se relacionar com outras pessoas à vontade, ela pode se vestir como ela achar melhor, enquanto na nossa igreja tem uma série de restrições quanto a esses assuntos. Olhando dessa forma, a pessoa vai escolher, se a mensagem é a mesma, ela vai escolher uma igreja onde ela pode todas as coisas, onde ela não tem restrições. E nós, como adventistas do sétimo dia, nós temos essas mesmas mensagens, mas temos uma mensagem além, de que Jesus vai voltar. Nós temos que nos preparar. Eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, nós vamos ler a parábola das 10 virgens, que é uma parábola bastante conhecida de todos nós, mas ela caiu no tema número 1 da lição dos jovens desse trimestre. E quando eu li essa parábola, ela me chamou a atenção de uma forma especial nessa leitura. E eu tenho várias versões de Bíblia em casa e aplicativo, e eu fui lendo em todas as versões que eu podia para poder fazer uma comparação. E eu cheguei numa conclusão que talvez você já tenha chegado. Mas, para mim, depois de 20 e tantos anos conhecendo essa mensagem, para mim foi inédito. Eu cheguei a esse conhecimento agora. E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque se eu cheguei agora, é capaz que alguém aqui também ainda não tenha tido esse ponto de vista. E começa dizendo assim, ó. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saia ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora.
Essa parábola é conhecida de todos nós. Nós a conhecemos e nós pensamos qual é o papel da igreja adventista nessa parábola. Enquanto eu lia essa parábola, é, eu comecei a refletir qual era o papel da igreja adventista nessa parábola. E nós vemos muitas pessoas falando, olha, a igreja adventista está entre as 5 virgens que eram prudentes, que tinham ali o azeite sobrando. Outras pessoas podem pensar, olha para a igreja atualmente e pensa, a igreja adventista está entre as 5 nécias, porque a igreja está fraquinha, está adormecida. Nós vemos que as 10 dormiram, né? As 10 adormeceram porque aparentemente o noivo estava demorando. Nós temos um outro sujeito nessa parábola, que é o noivo. Nós sabemos que é Jesus. Mas eu cheguei a uma conclusão recentemente que até então não tinha percebido. Porque aqui, ó, eu vou voltar com vocês e vou ler o verso 6. Porque diz assim, ó, mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saia a seu encontro. E aí eu comecei a pensar, qual o papel da igreja adventista nessa parábola? Onde nós nos enquadramos? E eu cheguei à conclusão que a igreja adventista não é um noivo, isso nós já sabemos. A igreja adventista não é uma das 5 prudentes. E também não é uma das 5 imprudentes. A igreja adventista, nessa parábola, ela é esse sujeito oculto, esse arauto que está gritando, acordem, o noivo está vindo, saia ao seu encontro. Nós temos essa missão de gritar para o mundo, mundo, acorda, Jesus está voltando, nós precisamos nos preparar para encontrá-lo. Essa é a nossa missão. Nós temos esse objetivo. Foi por isso que a igreja adventista foi posta nessa terra, para anunciar que Jesus está voltando e que esse mundo que está em trevas não vai muito longe. Nós precisamos nos preparar para encontrar com Jesus. Essa deve ser a nossa principal mensagem. É lindo falar que Jesus é amor, que Jesus cura, falar dos evangelhos. Tudo isso é muito lindo. Mas nós temos uma mensagem principal. Nós precisamos anunciar a volta de Jesus. Esse é o nosso principal objetivo nessa terra. Por isso eu te convido, em qualquer oportunidade, fale para o mundo que Jesus está voltando. Apresente os sinais, tudo o que está acontecendo. Quer ver mais um sinal de que o mundo não vai muito longe? Estudando e lendo um pouquinho sobre esse conflito entre Israel e o Hamas, que tem feito tantas pessoas sofrerem, eu li que Israel tem uma arma de proteção chamada domo de ferro. E esse domo de ferro ele funciona da seguinte forma: quando um míssil é lançado contra Israel, essa arma dispara um míssil contra para bater no ar, para que não seja ali caído nenhum artefato dentro de Israel, para que Israel não seja atingido. E centenas ou milhares de mísseis foram lançados nesse último mês. O custo de cada míssil lançado para a defesa de Israel desse domo de ferro é um custo de 40 a 50 mil dólares. Eu gosto de jogar para mais. Jogando para mais, vamos colocar aí 50 mil dólares. Então, transformando aqui, convertendo para real, vamos dizer que o dólar está a R$ 5. 250 mil dólares cada míssil lançado. 250 mil reais cada míssil lançado. É muito dinheiro. Esse dinheiro poderia resolver a situação das pessoas que vivem em situação precária lá em Gaza? Poderia. Mas o ser humano prefere investir em guerra do que investir na saúde, investir em saneamento, investir em alimento para outro ser humano. Lá em Mateus 24, Jesus fala que o amor de quase todos se esfriará. E nós vemos nos relatos de todo esse conflito que o amor de fato está se esfriando. Mas nós temos uma mensagem. Jesus está voltando. Nós precisamos relatar isso para as outras pessoas. E eu quero te convidar, mais uma vez, leve essa mensagem a outras pessoas. Leve essa mensagem às pessoas queridas.
Leve essa mensagem às pessoas que você ainda não conhece, porque Jesus está voltando. Queira você ou não, ele vai voltar. Esteja você preparado ou não, ele vai voltar. Mas eu espero que você esteja preparado. Amém? Amém. Meu querido, você pode orar conosco? E depois a Marta Ladeira termina a oração. Que pregação linda. Que Deus te abençoe. Obrigada. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque nós temos uma missão especial que o Senhor nos deu, de gritar ao mundo que ele deve acordar porque Jesus está voltando, Pai. Pai, nos capacite para que nós possamos levar essa mensagem às outras pessoas. Pai, tem tantas pessoas nesse mundo que ainda não sabem que Jesus está voltando. Tem tantas pessoas que estão anestesiadas, Pai, com tudo que acontece nesse mundo, Pai, e elas não percebem que Jesus está voltando. Mas muito obrigado, Pai, porque o Senhor abre os nossos olhos. E nós podemos, pelos olhos da fé, enxergar tudo o que está acontecendo. Pai, que nós possamos, com o teu poder, abrir os olhos das pessoas que não enxergam isso, Pai. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos livre do mal. E que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos dê força, nos dê disposição para gritar ao mundo que Jesus está voltando, Pai. Abençoe cada pessoa aqui presente nesse culto, abençoe as suas famílias. Que todos nós, Pai, possamos hoje sentir a tua proteção e a companhia do teu Santo Espírito, Pai. Cuide de cada um de nós. Nós clamamos pelo teu poder em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido bom Pai que está nos céus, ainda